Bom, tudo bom com vocês? Meninos do sétimo ano A, da turma de arte da Escola Heraclides. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: a rua onde você mora, as ruas por onde você passa, você já viu alguém fazendo algum tipo de brincadeira, algum tipo de trato com a arte perto de você? Pense bem sobre isso. E aí eu pergunto um pouquinho mais para você. Eu pergunto o seguinte: você já viu algum artista passando na sua rua? Ou quando você estava andando pela rua, você se deparou com algum artista? Aqueles que gostam de tocar uma viola, brincar de fazer pirueta, de brincar com bola, de fazer malabarismo, de tocar instrumentos musicais, ou até mesmo de ficar fazendo alguns brinquedos para poder as pessoas olharem, certo? Você já passou por esse grupo? Você já viu esse grupo assim, perto de você? Então veja bem, olha, a rua não é só um lugar para a gente, quando criança, brincar. A rua também é um lugar das pessoas se movimentarem, das pessoas se envolverem, tá certo? E nossa aula de hoje vai tratar justamente disso. Lá fora tem arte, é o nome da nossa aula. E também vai dizendo que o mundo é cheio de conectividade, né? O mundo é cheio de conectividade e por isso muito além da diversão. A gente também está nessa parte. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: você sabe o que são jogos corporativos? Você já conversou sobre isso com o seu professor de educação física? Já conversou aí na sua rua com seus colegas sobre jogos corporativos? Mas eu garanto que você já brincou com aquela brincadeirinha que você coloca a mãozinha assim, aí alguém passa também com a mãozinha desse jeito, mas tem que passar por todos, que a gente chama da brincadeira do anel. Garanto que você também já viu lá na sua rua também aquela brincadeira de queimado, né? Como é que a gente brinca de queimado? Brinca sozinho, ou a gente precisa dos outros? Aquela brincadeira de passar o anel, que eu acabei de dizer, né? Aquela brincadeira de pular corda. Você brinca até de pular corda sozinho, mas é mais divertido quando você faz com grupo, né? Principalmente os grupos que a gente tem na nossa rua, não é verdade? Então, sobre essas duas coisas nós vamos conversar hoje, né? Vou começar aqui mostrando para vocês aqui o que são jogos corporativos. Tá vendo aqui, ó, o exemplozinho bonitinho, né? Apresentam o objetivo de despertar a consciência da cooperação e promover a ajuda entre os jogadores. Nesse tipo de jogo que eu acabei de dizer, não importa se você vai ganhar, se você vai perder, né? Lembra das três passarão, derradeiros ficarão. Quem não for o de antes deve ser o de depois. É uma brincadeira também corporativa, certo? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, todo mundo pegando na mão e rodando para lá e para cá. Também é uma espécie de jogo corporativo. E a intenção não é você perder, não é você ganhar, é você participar, né? Nesse jogo não importa ganhar ou perder, o importante é aprender a trabalhar como equipe. É o primeiro ambiente que na nossa infância a gente tem para nos entreter, para nos fazer ali aprender a dividir com um colega na nossa formação, tá bom? Então, escravo de Jó, vôlei, basquete, futebol, né? São jogos corporativos que a gente usa, que a gente trabalha no nosso dia a dia, lá na nossa rua, com os nossos amigos. Existem outros, eu quero que você lembre aí quais são os que você faz parte dele, tá bom? Quais deles você está no meio, tá? Olha aqui, eu tenho aqui a trupe Olho da Rua. Nessa trupe, você está vendo aí, né? Eles estão aí com uma espécie de sombreirinho, né? E os chapéus deles estão lá em cima também enfeitando o ambiente. O que acontece? As ruas, gente,
elas são ocupadas com pessoas que precisam das outras, que precisam ser vistas, que precisam ser aplaudidas. Essas pessoas, elas estão lá porque ela quer divertir o outro, quer divertir o transeunte, aquele que vai, aquele que volta. Às vezes você está tão ocupado, tão com a cabeça cheia e nem prestou atenção que tem alguém ali, né, brincando. Mostra para o seu pai, pergunta para o seu pai se ele já viu isso. Se ele já viu algum grupo fazendo coisas no meio da rua, algum grupo se apresentando, contando história, contando piada, correndo para lá e para cá, fazendo o seu espetáculo. Esse grupo, né, desde 2002, a Trupe Olho da Rua realiza espetáculos nas ruas do nosso país, certo? E ele usa música, os elementos circenses, por isso eles estão vestidos dessa maneira, por isso eles estão pintados dessa maneira. As ruas são um palco dos diversos grupos de teatro. Não tem só palhaços na rua, não tem só criança brincando na rua. Tem também grupos de teatro, né, que tem uma música, que tem um figurino chamativo. São grupos também de circo, né? E esses grupos de circo costumam envolver as pessoas nos seus jogos, nas suas brincadeiras, assim como os artistas de teatro, certo? Alguns deles gostam de fazer isso, de juntar as pessoas para o que eles estão fazendo, certo? Em alguns casos, a trupe de atores, né, como está dizendo aí, costuma colocar a plateia que está lá assistindo junto do que eles estão fazendo, certo? Eles propõem até mesmo que aquele indivíduo que ele chamou interfira, que mude o curso da peça que eles estão ali apresentando, para que se torne atrativo, chamativo, tá bom? A Trupe Olho da Rua cria encenações, cenas com música ao vivo e movimentos de malabarismo, aquele brincar de jogar as coisas assim para frente, para trás, pular, subir para lá e para cá, são todos parte desse desenrolar das peças dele, né? Ele traz para as ruas a linguagem do circo. E como está dizendo aqui, ó, trupe é o nome dado a um grupo de artistas que atuam em conjunto na criação de espetáculos teatrais como a companhia de teatro. Tá certo? E aqui tem mais algumas imagens sobre essa trupe. Essas imagens aqui são desses artistas, né? Olha só, aí tocando com os instrumentos musicais, né? E eles estão aí num momento, né, dele de fazer esse espetáculo. Agora nós vamos conversar aqui sobre aqueles jogos que eu falei, né? Os jogos corporativos, né? Que eu conversei com vocês, que eu já disse a vocês. E como eu disse, muitos hoje estão conectados, o tempo todo conectados no mundo do computador, no mundo do celular, certo? E quando eles estão conectados assim, geralmente esquece que tem um mundo brincante, um mundo maior de brincadeira. Existem outros jogos e que fazem parte de outras áreas além da arte, né? Existem outros jogos que você pode verificar lá na sua disciplina de Educação Física. Você pode conversar com o seu professor de Educação Física sobre isso, certo? Existe a amarelinha, né, que é um jogo corporativo também, né? A dança das cadeiras, que você precisa dos outros também para poder você fazer parte. Corrida de saco, morte-vivo, pula-corda, pega-pega, queimada, são algumas das mais populares atividades nas quais o brincar é a base. Certo? E por meio delas, nós exercitamos não só o nosso corpo, mas a nossa inteligência que tem no nosso corpo. A gente percebe os limites que o nosso corpo tem, certo? Como a gente pode ultrapassar os limites do nosso corpo ou até onde está o limite do nosso corpo, certo? Isso é chamado de inteligência corporal. A gente pode aprimorar alguns movimentos que a gente não sabia, que a gente nem sonhava que tinha e ali no brincar acaba fazendo e depois parou, mas eu fiz aquilo, ó, nem prestei atenção. Então você também vai percebendo o mundo ao seu redor. Você vai percebendo também o modo como o seu corpo se relaciona com essas brincadeiras, né? E isso vai ajudando você, né? Preste atenção também aqui tem uma cena, né, de crianças brincando de pular corda em uma escola de Balsas, né, lá no Maranhão. E essa é uma das
dos momentos, né? Eu quero que você aí ache um desses momentos seus e coloque para mim sobre esses momentos. Eu quero que você observe também que aqui tem algumas questõezinhas que eu quero que você responda junto comigo. Quero que você me diga quais são os outros jogos e brincadeiras que você já vivenciou na escola, dentro de outras disciplinas que não seja português ou que não seja artes, tá bom? Quais são as outras brincadeiras que você já vivenciou? Segunda questão, quais recursos eram utilizados para realizar esses jogos? Como assim recursos, professor? Aqui está dizendo, ó, você usou bola? Você usou corda? Usou fita? Usou elástico? Tá? Você usou galhos de árvores? O que você usou para fazer parte desses jogos, dessa brincadeira? Você conhece outros jogos corporativos? Anote aí para mim. Qual foi o jogo ou brincadeira mais diferente que você já participou? Faça, escolha uma brincadeira e analise como seu corpo se movimenta, certo? E nessa brincadeirinha que você fez, que você está fazendo, mostre para a gente, na sua opinião, como você vê a importância de se exercitar por meio do brincar. E essa é a nossa conversinha de hoje, tá? Um cheiro, bom trabalho e que dê tudo certo para você, tá bom? Beleza, um abraço.